Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna. Estamos chegando à fase final do nosso cronograma de aprovação na primeira fase do exame de ordem. Hoje eu quero trabalhar com vocês top 10 dentro de direito das coisas e direitos reais. Vamos lá. O primeiro top 1 aqui da nossa aula de hoje, é a diferença existente entre os direitos obrigacionais, também chamados pessoais, e os direitos reais. Lembra comigo aqui lá da graduação, lá do seu professor. Direitos pessoais / obrigacionais são aqueles direitos exercidos entre uma pessoa face outra pessoa. Exemplo clássico dos direitos pessoais. Os contratos em geral. Pensa aí num contrato de compra e venda, pensa aí num contrato de doação, em que eu tenho de um lado uma pessoa, do outro lado outra pessoa. Esses direitos são direitos obrigacionais ou direitos pessoais. Por outro lado, eu tenho uma outra categoria de direitos, que são os direitos reais. Res vem de coisa. Então, direitos reais são aqueles exercidos entre uma pessoa face uma coisa. Então, pessoa versus coisa, direitos reais. Pessoa versus pessoa, direitos obrigacionais. Professor, me dá um exemplo aí de direitos reais? Vou te dar o exemplo do direito real por excelência, que é o direito real de propriedade, que está lá no artigo 1225, inciso 1 do Código Civil. Inclusive, é o principal direito real, do qual vão derivar todos os outros ali do artigo 1225. Mas vem aqui comigo. O importante nessa dica número 1, nesse top 1, nem é a diferença entre direitos pessoais e direitos reais. Isso aí você sabe. Na verdade, o que a FGV adora cobrar são as chamadas figuras intermediárias. Como assim, professor? Figuras intermediárias? São figuras que estão aqui, ó, entre os direitos reais e os direitos obrigacionais. Elas vão ter tanto características de uma categoria quanto característica de outra. E aí eu não vou conseguir classificar ela exclusivamente como direito obrigacional ou exclusivamente como direito real. Por quê? Porque são figuras híbridas, têm características das duas categorias. Basicamente, são 3 essas figuras híbridas. A primeira é o ônus real. Vai anotando aí comigo. Quem anota lembra no dia da prova. A figura número 2 é a obrigação com eficácia real. Obrigação com eficácia real. E eu vou mudar até a cor da minha caneta. A figura número 3, aquela que não cai, aquela que despenca no exame de ordem, são as obrigações propter rem. Galera, a FGV ama, a FGV adora cobrar as obrigações propter rem, e por isso você não pode ir para a prova sem relembrar desse tipo de classificação aqui comigo. Veja, obrigação propter rem, também chamada de obrigação ambulatória, e você vai entender por quê. Obrigação propter rem, própria da coisa. É uma obrigação que surge em função de uma relação de uma pessoa com uma coisa, e olha agora o importante. Quando essa coisa tem a sua propriedade transferida para outra pessoa, essa obrigação gruda na coisa e vai acompanhar até o novo proprietário. Exemplo clássico de obrigação propter rem está na sua tela. Taxa condominial. Aquela taxa de condomínio. Vamos desenhar para você ficar mais fácil, desenhar o direito civil? Pensa aqui comigo em um João que é proprietário de um apartamento. Isso aqui é um prédio, tá? Você abstrai aí, ó, esse desenho meu aqui é um prédio. Na sua cabeça é um prédio. Não vem criticar o meu desenho. Tá aqui, ó. O apartamento do João. João é proprietário desse apartamento. Vou te contar um caso, e a FGV vai te contar também o mesmo caso. O João, gente, está devendo 10 taxas condominiais. 10 taxas de condomínio. Tem 10 meses que ele não paga a taxa condominial. O que a FGV vai te contar? Que o João, ó, vai pegar esse apartamento e vai vender ele pro José. Agora, o novo proprietário do apartamento é o José. Ele comprou o apartamento na mão do João. E a FGV vai te perguntar, é possível que o condomínio tente cobrar a José pelas 10 taxas condominiais de débito desta unidade, desse apartamento? Resposta,
Sim. E por que pode cobrar se a dívida seria do João? Porque as taxas condominiais são obrigações próprio terreno, são obrigações ambulatórias. Elas acompanham a coisa. Então, quando a propriedade foi transferida do João para José, também foi transferido junto com ela, grudado com ela, a obrigação de pagar a taxa condominial. Por quê? Porque elas são obrigações próprio terreno. Olha aí o artigo 1345, que já caiu várias vezes, inclusive na segunda fase do exame de ordem. O adquirente de unidade, quem que é o adquirente? É o José. Responde pelos débitos do alienante. Quem que é o alienante? É o João. Em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Então vá firme, vá reto e vá certo. Se a FGV te perguntar se o adquirente ele vai ter que pagar os débitos antigos do alienante, fala que sim, porque se trata de uma obrigação próprio terreno, uma obrigação ambulatória que acompanhou a coisa. Professor, mas o José vai ficar no prejuízo? Claro que não, o José pode tentar aí uma ação de regresso para cobrar esses valores do João. Porém, não é isso que a FGV gosta de perguntar. Ela quer saber se pode ou não pode cobrar do José. E você vai falar para mim que pode, porque taxa condominial é obrigação próprio terreno, ela acompanha a coisa. Até aí, tudo bem? O top 2 de hoje, que tem tudo para estar lá na sua prova, é posse. Vamos falar um pouquinho de posse, que é um tema muito importante lá para o exame de ordem. O que é posse? Posse é direito real? Posse não é direito real? A primeira noção que eu quero que você tenha é que o Código Civil ele vai ter um capítulo chamado de Direito das Coisas. E lá no Direito das Coisas, eu vou ter os primeiros artigos trabalhando a posse, a partir ali do artigo 1196, e depois eu vou ter os direitos reais. Perceba, com esse simples esquema que eu fiz para você, você já sabe que posse não é direito real. Posse é uma espécie de direito das coisas. Direitos reais é uma espécie de direito das coisas. Mas eles não se confundem. Apesar de na posse eu também ter a relação de uma pessoa de fato com uma coisa, ele não é direito real. Direito real, nas palavras do professor Nelson Rosenwald, são apenas aqueles que estão no artigo 1225 do Código Civil. Trata-se de um rol taxativo, que é a mesma coisa de falar que um rol números clausus. Como assim, professor? Rol taxativo, rol números clausus. Significa dizer que só são direitos reais aqueles que estão ali, elencados no artigo 1225. Está lá propriedade, uso, habitação, direito real de laje, usufruto, servidão e vários outros. Se não está no artigo 1225, não é direito real. Rol taxativo, rol números clausus. E se você procurar lá, você não vai encontrar posse dentro do rol do artigo 1225. Daí você vá firme para a FGV e diga que posse não é direito real. Posse é direito das coisas. Até aí, beleza? Agora que a gente já fez essa necessária distinção, a gente jamais pode errar a classificação da posse, posse não é direito real, vamos relembrar aqui o que é posse. O melhor conceito de posse é aquele que está no artigo 1196 do Código Civil. Lá no artigo 1196, muito bem feito, o legislador escreveu assim: considera-se possuidor aquele que possui, aquele que detém de fato, essa palavra é muito importante, aquele que exerce de fato alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Todos ou alguns, que a gente vai ver daqui a pouco quais são esses poderes do direito de propriedade. Veja, posse é uma relação fática. Quando você olha para mim dando essa aula, tô aqui encostando nessa mesa digitalizadora, eu sou proprietário dela? Você não sabe se eu sou proprietário. Propriedade envolve outro conceito. Propriedade de coisa móvel envolve uma tradição. Você não sabe se eu adquiri essa mesa digitalizadora. Agora, que eu sou possuidor dela, você já sabe. Você tem condição de afirmar para mim que eu sou possuidor dela, que eu sou possuidor dessa caneta aqui. Por quê? Porque eu tenho um contato físico com a coisa. Eu tenho o poder de fato
eu tenho o exercício de fato dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Então, guarda para mim, possuidor é aquela pessoa que tem de fato um ou mais poderes da propriedade sobre determinada coisa. Para explicar o que é posse, dois teóricos muito importantes que podem cair na sua prova. Eu estou falando, primeiro, da teoria subjetiva do Savigny, teoria subjetiva do Savigny, e outro teórico que tentou explicar o que é posse na teoria objetiva, eu estou falando do Ehring. Como assim, professor? Não lembro disso. Lá no começo do curso, teoria subjetiva do Savigny e teoria objetiva do Ehring. Veja, para o Savigny, que defende a teoria subjetiva, posse é a soma, é a conjugação de dois elementos. Para alguém ser possuidor para o Savigny, é preciso ter o corpus mais o animus. Vai anotando, que quem anota lembra, quem anota acerta no dia da prova. Então veja, para Savigny, para eu falar que uma pessoa é possuidora, que ela tem posse, é necessário ela ter corpus e animus. O que é corpus? Muito tranquilo. Corpus é o contato físico com a coisa. Já o animus é a intenção de ser dono. Para Savigny, então, um sujeito só é possuidor se ele tiver esses dois elementos. Corpus, contato físico, mais animus, mais intenção de ser dono. Por outro lado, para o Ehring, defensor da teoria objetiva, posse é simplesmente corpus. Para o Ehring, um sujeito é considerado possuidor se ele tem o corpus, se ele tem um contato físico com a coisa. Não há necessidade de aferir a intenção, um ânimo de ser dono. Olha como é que isso pode aparecer na sua prova. Imagina aí um locatário ou um comodatário que está ali exercendo posse sobre uma coisa. Para o Savigny, ele seria possuidor? Pensa num locatário. Alugou um apartamento, está morando ali. Vamos ver para o Savigny se ele é ou não é possuidor. Ele tem corpus? Tem, ele está ali com contato físico com a coisa. Ele tem ânimos? Só se ele não estiver batendo bem da cabeça. Como é que ele vai ter intenção de ser dono de um apartamento que nem é dele? Ele sabe que é um contrato de locação que ao final ele vai devolver para o legítimo proprietário. Então, para o Savigny, esse locatário que aluga um imóvel ou comodatário que está num bem objeto de empréstimo gratuito, não seriam possuidores. Por quê? Porque tem corpus, mas não tem ânimos, não tem intenção de ser dono. Agora vamos ver para o Ehring. Será que para o Ehring o locatário seria possuidor? Claro que sim, porque para o Ehring basta a presença do elemento corpus. O locatário tem corpus? Tem contato físico com a coisa? Tem contato físico com a coisa. Então ele é possuidor. Veja, o Código Civil de 2002, ele adotou a teoria objetiva do Ehring. Então, para nós, para o Código Civil de 2002, é possuidor aquele que tem corpus, aquele que exerce de fato um ou mais poderes inerentes ao direito de propriedade. Eu não quero saber do ânimos, da intenção. Para nós, para a teoria objetiva, posse é corpus, posse é meramente o contato físico com a coisa. Professor, estou morrendo de medo de chegar lá e falar que o Savigny defende a teoria objetiva e o Ehring defende a teoria subjetiva. Como que eu vou conseguir ligar o subjetiva com o Savigny e o objetiva com o Ehring? Pensa assim para mim, ó. Subjetiva começa com a letra S. Savigny começa com a letra S também. Então, subjetiva é do Savigny. Objetiva começa com a letra O. Até onde eu sei, o O é uma vogal. E Ehring começa com a letra I. Até onde eu sei também, o I é uma vogal. Então, S de subjetiva, S de Savigny. O de objetiva, vogal. I de Ehring, vogal. Qual que é a teoria adotada pelo Código Civil? Nós adotamos a teoria objetiva do Ehring. Para nós, posse é meramente corpus. Não há que se aferir, que se medir a intenção, o ânimo de ser dono. Até aí, tudo bem?
Dentro da posse ainda, eu quero trabalhar com vocês a classificação dessa posse. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas classificações. Primeiro, eu quero trabalhar uma classificação que vai verificar o tempo do exercício da posse. Eu estou falando de uma posse nova e eu estou falando de uma posse velha. O que para o Código Civil é posse nova e o que é posse velha? Para o Código Civil, posse nova é aquela que tem até ano e dia. Então, uma posse de até ano e dia é posse nova. Por outro lado, posse velha é aquela posse maior que ano e dia. Então, até ano e dia, a posse é nova. Mais que ano e dia, a posse é velha. Como assim, professor? Ano e dia? Não estou entendendo nada. Pensa, dia 5/5/2020, uma pessoa começou o exercício da posse. Até o dia 6/5/2021, veja, tem um ano e um dia, essa posse é nova. A partir do dia 7/5/2021, essa posse vai ser maior que ano e dia e essa posse vai ser velha. Ah, professor, mas fevereiro tem 28 dias, janeiro tem 31, março tem 31, mas o abril tem 30, não importa. Nós contamos de data a data, como você aprende lá na parte geral do direito civil. 6 de maio de 2020 a 6 de maio de 2021, um ano. 7 de maio, um ano e um dia. Quando a posse tem até ano e dia, a posse é nova. Quando a posse tem mais que ano e dia, a posse é velha. Mas, professor, qual que é a importância de classificar a posse como nova ou como velha? É aqui que a FGV vai te perguntar. Se eu estou diante de uma posse nova, que é aquela que tem até ano e dia, o procedimento em uma eventual ação possessória é um procedimento especial. Então, se eu for ajuizar uma ação possessória e a posse é nova, eu vou me valer do procedimento especial, está ali no finalzinho do CPC. E lá no procedimento especial é cabível, é possível a concessão de liminar, aquela decisão sem ouvir a outra parte. Então veja, posse nova, a ação possessória seguirá o rito do procedimento especial e é possível, é cabível a concessão de liminar. Por outro lado, se o possuidor dormiu no ponto, o verdadeiro possuidor perdeu a sua posse, e aí outra pessoa ocupou a posse da coisa, e ele deixou passar ano e dia, ele quer de volta essa posse, por exemplo, vai ajuizar uma reintegração de posse. Se a posse é velha, se ela é maior que ano e dia, o procedimento da ação possessória vai ser o procedimento comum. E aqui, no procedimento comum, não cabe a liminar. Isso aqui não cai em prova de direitos reais, isso despenca. Posse nova, procedimento especial, cabe liminar. Posse velha, procedimento comum, não cabe liminar. Ah, professor, mas dentro da posse velha não é possível eu ter uma decisão ali no começo do processo? É claro que sim. Você pode ali se valer das tutelas provisórias. Lembra lá das tutelas provisórias? Tutela de urgência, tutela de evidência, e tem a de urgência cautelar, a de urgência antecipada. É claro que sim, se você provar os requisitos ali que você aprende lá no direito processual civil, você vai poder usar dentro do procedimento comum. Mas ali, ó, se eu tiver uma posse nova, a liminar é muito mais fácil, muito mais tranquila de conseguir, se o juiz entender que a sua posse é a melhor posse. Tudo bem? Guarda para mim, posse nova, procedimento especial, cabe liminar. Posse velha, procedimento comum, não cabe liminar. Beleza? Outra classificação da posse que eu quero trabalhar aqui também é aquela que vai dividir a posse em posse justa e posse injusta. Posse justa e posse injusta. Primeiro ponto.
Essa classificação, o critério posse justa e posse injusta, é um critério objetivo ou é um critério subjetivo? Cuidado! Se você ficar pensando assim, ó, o que é justo para mim é injusto para o outro, o critério poderia ser subjetivo. Mas não, aqui o critério ele é objetivo. O Código Civil estabelece que é posse justa aquela que não é injusta. Então eu tenho que saber o que é uma posse injusta. Uma posse injusta é aquela posse que é violenta ou clandestina ou precária. Então, posse injusta é aquela violenta ou clandestina ou precária. E posse justa é aquela que não é injusta, que não foi obtida através de violência, clandestinidade e precariedade. Me explica melhor esses três tipos de posse injusta? Vamos lá. Posse violenta, como o próprio nome já diz, é aquela tomada adquirida mediante violência. Imagine um sujeito ali na sua propriedade rural, chega alguém, invade essa propriedade usando de violência e tira essa pessoa da sua propriedade. Assume a posse em seu lugar. Veja, posse injusta, na modalidade violenta, aconteceu o esbulho, a perda da posse através do uso da violência. Posse clandestina é aquela posse obtida às escondidas, às escuras. Pense em uma pessoa que tem um apartamento em uma cidade e vai para a praia. Vai passear na praia e vai ficar lá 4 meses na praia. Quando ela volta, ela descobre que alguém invadiu a sua propriedade e assumiu a posse daquele lugar. Veja, a posse foi obtida clandestinamente, às escondidas. Por outro lado, o último tipo de posse injusta é a posse precária. Essa posse precária, ela nasce como justa, ela começa justa, mas em determinado momento, o possuidor inverte o seu ânimos e não tem mais a intenção de devolver a coisa. Pensa em alguém que, por comodato, emprestou o carro para outra pessoa. Posse justa. Chegou o dia de devolver o carro. Essa pessoa se recusa a devolver o carro. A partir desse momento, a posse que era justa passou a ser injusta. É uma posse precária. Houve uma quebra de confiança, uma inversão do ânimos e o possuidor passou a ser detentor de uma posse injusta. Importante agora demais para o exame de ordem. Tanto a posse violenta quanto a posse clandestina, elas convalescem. Anota para mim. A posse clandestina e a posse violenta, todas as duas convalescem. O que é o convalescimento? O convalescimento é deixar de ser injusta e passar a ser justa. Então, se alguém tem a posse violenta, a posse clandestina, e aquele possuidor prejudicado não fez nada para retomar a posse, pensa lá, perdi a posse por violência, alguém me tirou do meu exercício do direito de posse, mas não fiz nada para retomar. Nem a autodefesa da posse, nem ajuizei uma ação possessória. Posse clandestina, quando eu descobri que eu perdi a posse, também não fiz nada para retomar a posse. Nestas duas situações, a posse violenta e a posse clandestina convalescem, deixam de ser injustas e passam a ser justas. E a partir desse convalescimento, todos os efeitos possessórios podem acontecer, inclusive a uso capião. A partir do momento que a posse é justa, se eu adicionar os demais critérios da uso capião, essa pessoa pode até usucapir esse imóvel no futuro. Agora guarda para mim. Se a posse ela é precária, não há convalescimento. Posse precária, uma vez injusta, sempre injusta. Posse precária não convalesce. Dentro dessa classificação de posse justa e posse injusta, importante lá para uso capião também é a posse de boa-fé, e a posse de má-fé. Como que eu vou classificar a posse de boa-fé e a posse de má-fé? Aqui eu estou falando de uma boa-fé subjetiva, aquilo que está na cabeça de um sujeito. Quem é o possuidor de boa-fé? O possuidor de boa-fé
nas palavras do código, é aquele que ignora, que desconhece os vícios que aniquilam a posse. Ele não sabe que aquela posse é violenta, clandestina ou precária, que tem algum vício ali naquela posse. Esse possuidor é um possuidor de boa fé. Aí eu adentrei uma propriedade, não sabia, a propriedade estava totalmente abandonada, sem cumprir a função social, sem cerca, sem nada. O sujeito não conhece o vício, é um possuidor de boa fé. Por outro lado, quando uma pessoa sabe, tem conhecimento do vício que aniquila a posse, esse possuidor é um possuidor de má fé. Veja que aqui sim o critério é subjetivo. Eu vou ter que avaliar a cabeça do sujeito, a intenção. Sabe do vício? Possuidor de má fé. Não sabe do vício que aniquila a posse? Possuidor de boa fé. Nós vamos ver que essa classificação é importante lá na uso capião. Porque quando eu estiver diante de um possuidor de boa fé, os prazos para adquirir a propriedade através da uso capião são prazos menores. Por exemplo, ali na uso capião ordinária, comum, eu tenho um prazo de 10 anos que pode ser reduzido para 5. O possuidor de má fé, para ele ter direito ao uso capião, o prazo é maior. A extraordinária, no comum, são 15 anos, e aí, dependendo da situação, eu posso reduzir para 10. Então, o efeito clássico da posse de boa fé e má fé são nos prazos da uso capião. Mas, mais que isso, eu quero trabalhar com vocês agora um outro efeito dessa classificação. Os direitos às benfeitorias e aos frutos com relação a esse tipo de posse. Posse de boa fé ou posse de má fé. Então vamos falar aqui agora, vamos trabalhar dentro desse efeito da posse. Primeiro, as benfeitorias. Imagine que alguém é possuidor e ali, durante o exercício da sua posse, ele construiu benfeitorias. O exame de ordem vai te perguntar: esse possuidor, ao devolver o bem para o legítimo proprietário, tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias que ele construiu? A resposta é a clássica do direito. Depende. Eu estou falando de um possuidor de boa fé ou eu estou falando de um possuidor de má fé? Constrói para mim aí um post-it. Vamos lá. Se eu estiver diante de um possuidor de boa fé que construiu benfeitorias, o que esse possuidor de boa fé tem direito? Primeiro, ele tem direito a ser indenizado. Olha o dinheirinho aqui, ó. Isso significa indenização pelas benfeitorias necessárias. Esse possuidor de boa fé tem direito a ser indenizado também pelas benfeitorias úteis. Esse possuidor de boa fé tem direito também a ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias. Professor, não lembro dos tipos de benfeitoria. Lá na parte geral do Código Civil você aprende que benfeitorias necessárias são aquelas realizadas para evitar a perda ou perecimento da coisa. Por exemplo, a construção de um telhado de uma casa que está quase caindo. Por exemplo, a reforma no sistema elétrico, no sistema hidráulico, que se não for feita, o bem vai perecer, o bem vai se perder. Benfeitorias úteis, como o próprio nome já diz, são aquelas que aumentam a utilidade da coisa. É a construção de um cômodo novo, como já caiu na prova da OAB, uma despensa ali do lado da cozinha, colocação de grades nas janelas, construção ali de uma garagem. Veja, aumentou a utilidade da coisa. E já as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero aformoseamento, de mero embelezamento. Nas palavras do código, as de mero deleite. Uma piscina, um chafariz, um jardim não acrescentam nada ao imóvel em termos de utilidade, não visam conservar como as necessárias, apenas embelezam, tornam aquele bem mais agradável. São benfeitorias de mero deleite. Se o possuidor de boa fé construiu benfeitorias necessárias, tem direito à indenização. E mais, além desse direito à indenização, ele pode exercer o direito de retenção. Como assim? Se o proprietário, na hora que eu estiver devolvendo a posse para ele, não quiser me indenizar pelas benfeitorias necessárias, eu posso reter, ficar com o bem até que ele faça a indenização. Nas benfeitorias úteis, o possuidor de boa fé tem o mesmo direito. Caso ele não seja indenizado, ele pode fazer a retenção.
Nas benfeitorias voluptuárias, cuidado. Aqui o verdadeiro proprietário, ele vai ter uma alternativa. Se ele não quiser indenizar, não quero te indenizar pela piscina, pelo chafariz que você construiu. Nesse caso, ou ele indeniza, paga pelas benfeitorias voluptuárias e fica lá com aquela benfeitoria, ou o possuidor pode fazer o levantamento. Como assim, professor, levantamento? Levantar mesmo, pegar a benfeitoria e levar consigo. Pensa, pegar a piscina, pegar o chafariz e levar consigo, desde que não cause danos ao imóvel. Então, vá firme, vá reto e vá certo. Quais são os direitos do possuidor de boa-fé em relação às benfeitorias? Tem direito às necessárias? Tem, mais retenção. Tem direito às úteis? Tem, mais retenção. Tem direito às voluptuárias? Tem. Ou o direito à indenização ou o levantamento. Agora, pensa comigo. E o possuidor de má-fé? Possuidor de má-fé foi lá e construiu benfeitorias. Vou só trocar o nome aqui do possuidor. Agora eu não estou mais diante de um possuidor de boa-fé. Eu estou diante de um possuidor de má-fé. Imagine alguém que invadiu um imóvel. Posse violenta é posse injusta. E ele sabe, ele conhece o vício que aniquila a posse. Então ele é um possuidor de boa-fé, de má-fé. Nesse caso, o possuidor de má-fé vai ter direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, vai ter direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis, vai ter direito de ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias. Vamos pensar aqui que a FGV adora cobrar isso. Em primeiro lugar, benfeitorias voluptuárias, aquelas de mero deleite, a piscina, o chafariz, tem direito à indenização? Não tem. Possuidor de má-fé não tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias. Tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias úteis? Não tem. Possuidor de má-fé não tem direito nenhum de indenização pelas benfeitorias úteis. Agora, cuidado, 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 que você tem na sua cabeça uma ideia de que o possuidor de má-fé não tem direito a nada, e é aqui que você erra. Gente, o possuidor de má-fé, ele tem direito de ser indenizado apenas pelas benfeitorias necessárias e sem o direito de retenção. Aqui ele não tem o direito de retenção igual o possuidor de boa-fé. Mas isso é um absurdo. Toda vez que eu dou essa aula, o aluno fala, mas isso é um absurdo. Como assim o cara invadiu uma propriedade, é possuidor de má-fé, fez benfeitorias e ainda eu vou ter que indenizar? Pensa no raciocínio do código. O legislador foi inteligente. É claro que o cara de má-fé, eu não vou poder privilegiar essa má-fé. Mas pensa na benfeitoria necessária. O que é uma benfeitoria necessária? É aquela feita, realizada para evitar o perecimento do bem. Se esse possuidor, ainda que de má-fé, não tivesse feito a benfeitoria necessária, por exemplo, construído um telhado, a propriedade, o bem, ia perecer. Então, entre aspas, mesmo ele estando de má-fé, ele ajudou o verdadeiro possuidor, o verdadeiro proprietário. Porque se ele não constrói a benfeitoria necessária, o bem ia perecer, o bem ia deixar de existir. Então, por isso, o único direito do possuidor de má-fé em relação às benfeitorias são as necessárias, sem direito de retenção. Não tem direito às úteis, não tem direito nas voluptuárias. Vamos ver como é que isso aqui já caiu no exame de ordem? Veja essa questão que caiu no 16º exame de ordem. Inclusive, foi o exame de ordem que eu prestei quando estava ali no 9º período do curso de Direito. Mediante o emprego de violência, Mévio esbulhou a posse da fazenda Viva Feliz. Então, olha que importante. Se a posse foi adquirida mediante violência, ela é uma posse injusta. Se o Mévio, obviamente, ele sabe da injustiça, da violência, é uma posse de má-fé. Então, eu estou diante aqui de um possuidor, o Mévio, de má-fé. Obteve a posse mediante violência. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou a ação de reintegração de posse em face de Mévio, após 1 ano e meio. Veja, essa posse é nova ou essa posse é velha? Essa posse é velha. Por quê? Porque tem mais de ano e dia, o que impediu a concessão da medida liminar em seu favor.
Lembra que a medida liminar só cabe na posse nova, quando ela tem menos ou até ano e dia? Passados 2 anos desde a invasão, Mévio teve que trocar o telhado da casa situada na fazenda, pois este estava danificado. Olha aqui a construção de uma benfeitoria. A construção de um telhado. Pensa comigo, esse telhado que ele trocou, que o Mévio ali, possuidor de má-fé, fez, é uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária? É claro que é uma benfeitoria necessária. Porque se ele não faz a troca do telhado, o bem poderia perecer, o bem poderia até ruir e deixar de existir. Então ele construiu ali a benfeitoria necessária. Passados 5 anos desde a referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado e, na ocasião, o telhado trocado por Mévio já se encontrava severamente danificado. Diante de sua derrota, Mévio argumentou que faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas, exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Mévio, assinale a alternativa correta. Eu tenho certeza que você já está fazendo raciocínio. Possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias? Apenas pelas necessárias, sem direito de retenção. O que levaria você a marcar a letra C. Mévio é possuidor de má-fé, não faz jus ao direito de retenção, mas deve ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. Mas cuidado, o examinador da FGV é o examinador do coração peludo. Olha o que diz esse artigo aqui, 1221 do Código. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. É claro que a redação da questão está bem mal feita, está bem mal construída. Mas quando ele colocou aqui, já se encontrava severamente danificado, ele quis dizer para você que a benfeitoria não existia mais. Que realmente foi lá, ele construiu, mas na hora de devolver, na hora da evicção, na hora da perda da coisa, não tinha benfeitoria mais. Nesse caso, não vai ter indenização nenhuma. Gabarito na letra A. Mévio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé, e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas, porque não mais existiam quando a ação de reintegração de posse foi transitada em julgado. Essa prova, gente, foi uma prova bem difícil, uma prova bem puxada. Veja que aqui o examinador cobrou fundo. Mas a regra é saber o direito às indenizações. Possuidor de má-fé, só as necessárias, sem retenção. Possuidor de boa-fé, necessárias mais retenção. Úteis mais retenção. Voluptuárias ou levantamento. Guarda para mim que se a prova vier pesada, se na época da restituição a benfeitoria não existir mais, aí não há que se falar em indenização por causa do artigo 1221 do Código Civil. Olhando para essa questão e pensando numa prova um pouquinho mais cascuda, feita pelo examinador do coração peludo, vem aqui comigo na tela para verificar a situação em que é uma variação no preço das benfeitorias. Imagine que o valor que eu gastei lá atrás, quando eu construí a benfeitoria, era 1, e hoje o valor é bem superior. Imagine que lá seria R$3.000, hoje R$7.000, por causa da inflação, por causa da variação dos preços. Qual é o valor, o quantum, que aquele proprietário que vai retomar o bem tem que indenizar? Ele tem que indenizar o valor atual ou o valor do custo? O valor de custo da época ou o valor atual, que é mais elevado, obviamente? Mais uma vez, precisamos lembrar, precisamos definir se o possuidor é de má-fé ou é de boa-fé. Se eu estiver diante de um possuidor de má-fé, aquele que sabe, que conhece os vícios que aniquila a coisa, o reivindicante, que é aquela pessoa que está retomando o bem, tem o direito de optar. Ele escolhe se indeniza pelo valor atual ou se indeniza pelo valor de custo. E é claro que ele vai optar pelo valor menor. Então, se o possuidor é de má-fé, o reivindicante, na hora de indenizar, e aí só pelas necessárias, ele escolhe entre o valor atual ou o valor do seu custo. Agora, se eu estiver diante do possuidor de boa-fé, ele não tem opção.
Se o possuidor de boa-fé fez benfeitorias, ele vai sempre indenizar pelo valor atual. Então guarda para mim, possuidor de má-fé, reivindicante escolhe valor atual, valor do seu custo. Possuidor de boa-fé, sempre indenizado pelo valor atual. Para finalizar o nosso bate-papo aqui com posse de boa-fé e posse de má-fé, vamos relembrar agora o direito aos frutos. Gente, frutos são acessórios extraídos da coisa que se renovam ao longo do tempo. E aí eu tenho frutos naturais, laranja, melancia, abacate. Eu tenho frutos civis, são os aluguéis, são os juros. Eu tenho frutos industriais, objetos de produção da indústria. Imagine que eu tenho ali um possuidor de má-fé ou de boa-fé e durante o exercício da posse ele extraiu frutos da coisa. É a cara da FGV cobrar o fruto natural, pegou ali algumas laranjas, algumas maçãs, ou principalmente o fruto civil, um aluguel, alugou aquele imóvel, obteve frutos civis. E ela vai te perguntar, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos? O possuidor de má-fé tem direito aos frutos? Ou eles têm que devolver? Gente, aqui o possuidor de má-fé, ele se lascou. O possuidor de boa-fé, ele tem direito, enquanto ela durar, ou seja, enquanto tiver a boa-fé, aos frutos percebidos. O que são frutos percebidos? São os frutos já colhidos. Aquelas laranjas que ele já colheu, abacates que ele já colheu, os aluguéis que ele já recebeu, é direito do possuidor de má-fé. De boa-fé, desculpe. Os frutos pendentes, que é aqueles que não foram colhidos ainda, têm que ser restituídos, têm que devolver para o reivindicante. E, é claro, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Vedação do enriquecimento sem causa. Eu gastei ele na produção do fruto, vou te devolver ele, você vai me pagar as despesas de produção e custeio. Mas os frutos são seus porque são pendentes, não são percebidos. E também deve ser restituído os frutos colhidos com antecipação, aqueles colhidos antes da época. Agora, quando eu estiver diante de um possuidor de má-fé, vocês vão ver que o Código Civil não dá direito a ele a nada. Perceba, o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Então, qual tipo de fruto que o possuidor de má-fé tem direito? Nenhum. Nem aos pendentes, nem aos percebidos, nem aos colhidos com antecipação, nenhum. A única coisa que o possuidor de má-fé vai ter direito é as despesas da produção e do custeio. Mais uma vez, qual que é o fundamento? Vedação ao enriquecimento sem causa. Imagina, eu gastei para plantar aquelas laranjas, vou ter que te devolver todas porque eu sou possuidor de má-fé, você iria se beneficiar daquela produção e custeio, daqueles gastos que eu tive. Então, guarda comigo, possuidor de boa-fé, frutos percebidos e colhidos, ele tem direito. Possuidor de má-fé não tem direito a fruto nenhum, apenas a indenização pelas despesas de produção e custeio, se ele tiver gastado com isso. E para finalizar o nosso bloco 1 aqui do Top 10 de Direitos Reais, Direito das Coisas, eu quero reforçar com vocês um conteúdo que ele é de direito processual civil e de direito civil ao mesmo tempo. Você estuda nas duas matérias, que são as ações possessórias. Galera, um possuidor que teve a sua posse molestada, que perdeu a sua posse, tem direito de se valer das ações possessórias para tentar retomar essa posse ou evitar o ataque à posse. E o Código de Processo Civil e o Código Civil também estabelecem 3 tipos de ações possessórias. Eu tenho uma ação chamada de ação de reintegração de posse. Reintegração de posse. Eu tenho uma outra ação possessória chamada de manutenção de posse. Manutenção de posse. E eu tenho o terceiro tipo de ação possessória chamado interdito proibitório. Primeira coisa a ser destacada é o cabimento de cada uma delas. Quando que cabe reintegração, quando que cabe manutenção e quando que cabe o interdito proibitório.
Gente, a reintegração de posse, ela é cabível no caso de esbulho. Quando houve a perda da posse. Então, o sujeito, alguém praticou o esbulho, retirou a posse das mãos do legítimo possuidor. Esta pessoa vai ajuizar uma ação de reintegração de posse. Então, se pelo enunciado ali você chegar à conclusão que o indivíduo perdeu a posse, a ação é a reintegração de posse. Esbulho, reintegração de posse. Já a manutenção de posse é cabível no caso de turbação da posse. Turbação, pensa em perturbação. Imagine aquela conduta de um vizinho de uma zona rural, por exemplo, que arreda sua cerca, coloca os seus cavalos para pastar na sua propriedade. Aí quando você vai reclamar, ele volta com a cerca para o lugar. Tira a cerca do lugar, volta com a cerca para o lugar. Tira a cerca do lugar, volta com a cerca para o lugar. Veja, turbando a sua posse, perturbando a sua posse, para poder parar esse ataque à posse, a turbação, a perturbação da sua posse, ação de manutenção de posse. Você percebeu que aqui você não perdeu a posse? Ele volta toda hora a cerca para o lugar, então você não perdeu a posse ainda. Você está sendo apenas turbado, apenas incomodado. Você vai entrar com a ação chamada manutenção de posse, no caso de turbação. E por fim, o interdito proibitório, ele é cabível nas situações de ameaça de turbação. Aqui a turbação nem aconteceu, mas tem uma ameaça séria, grave e iminente de que ela vai acontecer. Pensa você, um fazendeiro, está ali na sua fazenda e de repente várias pessoas ali começam a se juntar próximo à sua fazenda e tudo indica, elas começam a demonstrar que elas vão turbar ou até mesmo esbulhar a sua posse. Diante da ameaça de turbação, a turbação ainda não aconteceu, mas tem uma ameaça, cabe o interdito proibitório. Então, reintegração de posse para esbulho, perda da posse. Manutenção de posse para turbação, perturbação da posse. Interdito proibitório para ameaça de turbação. Agora vem aqui comigo. Imagine que o indivíduo ajuize uma ação de reintegração de posse. Mas o juiz, no caso concreto, identifica que não era caso de reintegração, que era um caso de manutenção. Ou pode ser o contrário, ajuizou uma manutenção e era caso de reintegração? A FGV já perguntou isso várias vezes. Quando o autor da ação, salvo erro gravíssimo, ajuiza uma ação possessória, uma indevidamente no lugar da outra, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito ou ele vai receber uma como se fosse outra? Gente, as ações possessórias regem-se pelo princípio da fungibilidade. Lembra lá do que é bem fungível da parte geral? Bem fungível é um bem substituível. Então veja, fungibilidade das ações possessórias. O juiz, ao receber essa ação e identificar que se trata de uma outra espécie, pode receber uma como se fosse a outra, em nome do princípio da fungibilidade entre as ações possessórias, previsto expressamente no Código de Processo Civil. Então, vá firme, vá reto e vá certo. Não é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. É caso do juiz receber uma como se fosse a outra. Fungibilidade das ações possessórias. E só para finalizar esse tópico, relembra comigo. A ação possessória, ela vai seguir o rito comum ou ela vai seguir o procedimento, o rito especial? Depende. Se eu tiver diante de uma posse nova, rito especial com possibilidade de liminar. Se eu tiver diante da posse velha, rito comum, procedimento comum, sem a possibilidade de liminar. No segundo bloco, continuamos com o nosso top 10 de direito das coisas, direitos reais. Vamos juntos.